Emocionante e surpreendente, fazendeiro revela a morte da mãe esta manhã e o destino desconhecido. Era uma manhã ensolarada em Itabirito, e João, um modesto fazendeiro de 32 anos, acordou com os raios de sol filtrando-se pelas frestas da janela. O canto dos pássaros trazia uma sensação de paz, mas essa tranquilidade foi abruptamente roubada quando o telefone tocou. Era Carlos, seu irmão mais novo, e com a voz trêmula, trouxe a notícia que mudaria tudo. João, mamãe, ela faleceu. Em um instante, o mundo encantado ao seu redor desabou. Maria, sua mãe, era a força que sustentava suas esperanças e sonhos. Sempre forte, sempre presente. João sentiu seu coração apertar, como se uma sombra profunda recobrisse sua alma. Maria não era apenas a mulher que o criou, ela era a alma da comunidade, respeitada e amada. O sol que antes brilhava intensamente, agora parecia zombar de sua dor, oferecendo um cenário belo que contrastava com a tempestuosa tristeza que habitava seu interior. Como dar à mãe o sepultamento que ela merecia quando os recursos escasseavam? A ideia de não conseguir fazer isso fazia sua cabeça girar. Na pequena cidade, os olhares curiosos dos vizinhos pesavam sobre ele. Quem compreendia seu luto? As bocas se mexiam, as opiniões corriam soltas. João se viu em meio a um campo de batalha emocional. Sempre sonhou em buscar novos horizontes, em mudar-se para São Paulo para a grande oportunidade. Mas agora a ideia parecia distante e estranha. Ele se lembrou de cada ensinamento de Maria sobre trabalho duro e solidariedade. Desistir não era uma opção. As tensões em casa aumentaram. Carlos, sempre prático, sugeriu vender a fazenda. Isso é o que mamãe gostaria, João. Devemos seguir em frente. Cada palavra de Carlos era uma faca em seu peito. A fazenda era o legado de Maria, o testemunho de seu amor e sacrifício. A cada briga entre os irmãos, o peso da falta de entendimento tornava-se mais doloroso. O que cada um deles realmente queria? O que a memória de Maria significava para eles? No entanto, uma nova revelação surgiu em meio ao caos. João encontrou um envelope escondido entre as roupas de Maria. Ele o abriu e o coração quase parou. Dentro, uma quantia significativa de dinheiro, economizada em segredo. O que isso significava? Maria tinha sonhos para eles, que iam além da fazenda, além da dor da perda. Ele começou a questionar o que realmente importava. Quais eram as verdadeiras esperanças de sua mãe? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Em meio a esse turbilhão de emoções, a pressão da comunidade parecia aumentar, como se cada olhar dissesse que ele precisava escolher um caminho. Naquela pequena cidade, o que valeria mais, a tradição ou o sonho? O sol começou a se pôr e a pergunta persiste em sua mente. Até que ponto ele estaria disposto a ir para preservar a memória de Maria e, ao mesmo tempo, buscar um futuro que honrasse seu verdadeiro legado? Olhares se cruzaram entre João e Carlos, sobrecarregados de dor, mas também de esperança. O que Maria realmente deixara para eles, e que caminho tomariam a partir daí? A noite chegou, e com ela um véu de incertezas. A casa, que antes ressoava com risadas e histórias compartilhadas em torno da mesa, agora parecia uma câmara fria, repleta de silêncio e memórias. João se sentou à mesa, o envelope com o dinheiro nas mãos, observando Carlos que caminhava de um lado para o outro, nervoso. Olha, João, não podemos deixar que isso nos consuma. Temos que tomar uma decisão antes que os vizinhos venham perguntar sobre o enterro, sobre a fazenda. Sua mãe, ela precisa descansar em paz. Carlos disse, a exasperação cobrindo sua face. As palavras de Carlos pareciam ecoar em sua cabeça. Mas o que era a paz, afinal? Será que vender a fazenda traria a paz? Os sentimentos se chocavam, como tempestades em um céu claro. Para João, a fazenda era mais do que propriedade. Era um pedaço de sua história. Cada canto carregava um resumo da vida de sua mãe. Ele lembrava-se de Maria cuidando das flores no jardim, suas mãos calejadas trabalhando a terra.
ensinando o valor do suor e do amor. Eu sei que você tem razão, mas esse dinheiro talvez seja uma chance de recomeço. É o que ela queria, respondeu João, sua voz quase um sussurro. Carlos parou e encarou o irmão. Você está dizendo que devemos jogar tudo para o alto, João? Uma nova vida em São Paulo? Isso não é o que mamãe gostaria para nós. Ela sempre valorizou as raízes. Os dois irmãos estavam em um impasse, suas emoções em ebulição. Enquanto discutiam, João lembrou da última conversa que tivera com a mãe. Maria falara sobre os sonhos que nunca teve tempo de realizar, sobre como ela sempre desejou viajar para o mar. A ideia chegou como um sopro de esperança entre a bruma da dor. E se, por trás da economia, sua mãe tivesse um plano para libertá-los, para impulsioná-los a seguir caminhos que ela nunca pôde trilhar? Mas e se isso for um sinal, Carlos? O que se mamãe quisesse que exploremos novos horizontes? O que se ela guardou esse dinheiro para nos dar uma chance? As palavras de João pairaram no ar, pesadas como chumbo. Ele viu a expressão de Carlos mudar. A dúvida e o receio se misturaram com a esperança. Você acha mesmo que é isso que ela sonhou? A voz dele quebrou a tensão. Carlos, o que importa é o que faremos agora. Não podemos deixar que o passado nos prenda. Já estamos perdendo o que mamãe nos deixou, a ousadia e a determinação. O futuro não precisa ser uma repetição do passado, falou, agora mais confiante. Carlos olhou para o envelope, o brilho na face diminuindo lentamente. Ele refletiu por um momento, e o silêncio se instalou novamente. A única coisa que se ouvia eram os grilos lá fora, compondo uma sinfonia de notas assustadoras. João se sentiu inquieto, ainda sem saber qual caminho seguir, mas a faísca de esperança acendeu em seu coração. O desafio maior, no entanto, era decidir juntos. Com a comunidade observando ansiosa e a dor da perda ainda tão próxima, como conseguirão transformar a memória de Maria em ação? E assim, ao ver uma estrela brilhante rompendo a escuridão, João teve uma ideia. Uma ideia que poderia mudar tudo. Mas será que Carlos aceitaria? Tanto quanto ele desejava, nem sempre o caminho do coração era fácil. O que viria pelo caminho a seguir? A busca por um legado que unisse os sonhos de Maria ao futuro que ainda os aguardava. E quem sabe, talvez, redescobrir a essência do que realmente significava ser família. João respirou fundo, sentindo a pressão em seu peito crescer. Ele não sabia exatamente como expor a ideia que emergia em sua mente, mas a imagem da fazenda, agora mais do que nunca, parecia vibrar com possibilidades. Sabe, Carlos, eu acho que... E se a gente usasse esse dinheiro para realizar um sonho dela? Disse lentamente, como se cada palavra precisasse de um momento para se fixar. A gente não precisa vender a fazenda, mas podemos transformá-la. E se fizermos delas as lembranças um motor para algo novo? Carlos parou sua caminhada nervosa, suas feições mostrando uma mistura de curiosidade e ceticismo. O que você tem em mente, João? Como transformar a fazenda em algo que ela gostaria? Um centro comunitário, talvez, um espaço onde as pessoas possam se reunir, fazer cursos, aprender sobre a vida no campo. Um lugar que preserve a essência da nossa família, mas também abra oportunidades para outros, respondeu João, a animação começando a brotar em sua voz. Ela sempre acreditou no poder da educação e na união da comunidade. E o que é um sonho, se não compartilhar? Carlos cruzou os braços, a ideia um tanto quanto sedutora, mas ainda envolta em incertezas. Ele não conseguia imaginar como poderiam levantar esse projeto com os recursos que tinham. Isso tudo é muito bonito, mas e o dinheiro? Isso não será suficiente para tudo o que você está falando. Podemos buscar apoio, abrir o espaço para donativos. Além disso, amigo, o que importa é que a gente acredita na missão. Vamos fazer isso juntos. Olhe para a fazenda. É só um espaço. O que vai determinar o que ela se tornará é o que nós decidirmos fazer com ela. João insistiu, a esperança agora transparecendo em seus olhos. Você realmente acha que o povo vai querer ajudar? Carlos questionou, seus dedos nervosamente tamborilando na mesa. Carlos, eu sei que é um risco, mas estamos em um momento crucial e o povo gosta de se unir em torno de uma causa. Você viu como se uniram para ajudar no enterro da mamãe? João lembrou, abrindo os braços como se tentasse capturar a atmosfera da comunidade em seu apelo.
Os olhos de Carlos brilharam por um instante, como se ele estivesse começando a visualizar o que João imaginava. Ele se lembrou de quando eram crianças e juntos sonhavam com um mundo em que poderiam fazer a diferença. Mas, e se não der certo? E se acabar tudo? E se der certo? João interrompeu, a excitação evidente em sua voz. E se conseguirmos dar vida a isso que ela sempre quis? Se formos capazes de construir algo não apenas para nós, mas para muitos? Imagine as crianças aprendendo a cuidar da terra, os adultos se unindo para compartilhar experiências. Às vezes, o que precisamos é acreditar. Um silêncio pairou na sala, e a tensão que antes dominava o ambiente foi aos poucos se dissolvendo. Carlos olhou ao redor, como se enxergasse a casa com novos olhos. O entrelaçar de sentimentos, a dor da perda, a saudade da mãe e a esperança de um futuro começou a criar um novo espaço em seu coração. Se a gente fizer isso, vamos precisar de muita força e resiliência. Vamos ser alvo de olhares críticos. Ele respondeu, a insegurança balançando sua voz. Eu sei, mas temos que tentar. Por ela, por nós. E se falharmos, ao menos teremos tentado. Palavras de João reverberavam como uma música suave entre eles. Por isso mesmo, precisamos agir rápido. Este momento não pode escapar de nós. Os dois irmãos se encararam, agora mais unidos na ideia do que antes. Aquela faísca que começara com um sonho poderia se transformar em um incêndio de possibilidades, ou até mesmo em um renascimento. Mas antes de moldar o futuro, havia ainda um obstáculo a enfrentar. Como convencer a comunidade a embarcar naquela nova jornada? Com cada olhar e cada passo, uma nova era se aproximava, e o desafio verdadeiro da transformação começava a se formar diante deles. E enquanto a luz da manhã começava a infiltrar-se pelas janelas, João já sabia que esse seria um teste mais difícil do que qualquer decisão anterior que já haviam tomado. O que eles não podiam imaginar era quão decisivas seriam as escolhas que teriam que fazer, e o que poderia acontecer se descobrissem segredos ocultos sobre a fazenda que mudariam tudo. A luz da manhã aquecia a sala enquanto os irmãos se sentavam à mesa, agora não apenas como filhos, mas como arquitetos de um novo futuro. A ideia que fervilhava na mente de João parecia ter encontrado finalmente um eco no coração de Carlos. No entanto, havia algo pairando no ar, uma névoa de dúvidas que ainda precisava ser dissipada. Precisamos fazer uma lista. Vamos criar um plano. Podemos chamar alguns vizinhos, fazer uma reunião, sugeriu João, sua voz cheia de urgência e determinação. A comunidade precisa entender o que queremos fazer e por que isso é importante. Carlos balançou a cabeça, mas a insegurança ainda o dominava. E se eles não se importarem? E se acharem que estamos apenas sonhando alto demais? Não podemos ser vistos como aqueles que só ficam à espera de ajuda. Mas precisamos, João insistiu. O que nós temos de mais valioso é a memória da nossa mãe, e ela nos ensinou a não desistir diante das dificuldades. Nos olhos de João havia uma chama que Carlos não via há muito tempo. A ideia daquele centro comunitário começou a soar como um canto que prometia ressoar no campo e nas vidas das pessoas ao seu redor. Afinal, era mais do que um espaço físico, era a oportunidade de unir a comunidade em torno de um ideal que geralmente se perdia na rotina cansativa do dia a dia. Vamos começar com aqueles que já conhecemos, falou Carlos, sentindo-se menos apreensivo. Podemos falar com o seu Manuel, que sempre gostou de ajudar. E a Dona Maria, ela sabe fazer doces. Imagina fazer aulas de culinária. A energia começou a circular e os irmãos sentiam a ideia tomando forma. Aquela tarde, munidos de folhas em branco e canetas, começaram a listar quem poderia contribuir. Carlos escreveu nomes e João se empolgava enquanto desenhava o esboço do que poderia ser o centro. As vozes do passado pareciam sussurrar para eles, encorajando cada palavra, cada ideia. Entretanto, à medida que o entusiasmo crescia, um pensamento sombrio ainda pairava sobre João. E se, no meio de toda essa movimentação, segredos obscuros voltassem à tona? O que aconteceria se descobrissem coisas que a mãe nunca havia mencionado? Desvios que poderiam mudar esses novos planos? Carlos não podia sentir o que estava se formando ao redor. Ele estava concentrado em seus sonhos e esperanças, enquanto João se balançava entre o desejo de seguir em frente e a sombra de um mistério do passado.
Quando a noite chegou, eles se sentaram frente à lareira, o crepitar da madeira misturando-se com os pensamentos inquietos de João. "Vamos nos encontrar amanhã à tarde na praça da cidade?" perguntou Carlos, quebrando o silêncio. "Se a gente reunir o pessoal, talvez eles se animem com a ideia." "Sim, amanhã", João concordou, um sorriso começando a brotar, mas uma preocupação ainda firme em sua mente. "Mas, Carlos, precisamos estar prontos para tudo. As reações podem ser diferentes do que esperamos." A noite se estendeu, e a luz da lareira iluminava seus rostos pensativos, enquanto discutiam o que viriam a encontrar. As horas passaram, mas o sono não chegava para João. Ele sabia que aquele poderia ser o primeiro passo de um novo caminho, mas não conseguia sacudir a sensação de que algo inesperado estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, ao acordar, sentiu que a casa estava mais pesada, como se uma tempestade estivesse se formando. As ideias de impacto e transformação estavam lá, mas uma voz sussurrava que segredos da fazenda poderiam frustrar todos os seus planos. Os irmãos se prepararam, mas uma sensação amarga de inquietação pairava sobre eles. O desafio de conquistar a comunidade pela esperança estava prestes a acontecer, e, no fundo, algo nos próprios alicerces da fazenda poderia ferir seus planos de forma inesperada. O que os esperava naquela praça? O dia amanheceu nublado, carregando a tensão que se acumulava nas almas de João e Carlos. Enquanto se arrumavam, cada um em seu canto, a expectativa pairava como uma névoa densa. O vento soprava frio de fora, refletindo a incerteza que brotava em seus corações. Assim que saíram de casa, a realidade os aguardava com um frio na barriga. Na praça, o cenário se desfazia em vozes e risos, mas João sentia que a energia vibrante do lugar estava longe de ser contagiante. As barracas coloridas exalavam o aroma dos alimentos, mas ele mal notou os detalhes que sempre o encantaram. Carlos, mais otimista, tentava colher ânimo entre as pequenas multidões. "Olha, tem a Clara, vamos falar com ela?" sugeriu Carlos, puxando o irmão em direção a uma amiga de longa data que estava vendendo seus artesanatos. "Claro", respondeu João, embora o coração estivesse pesado. Ele não conseguia evitar um eco do que poderia estar por vir. Assim que chegaram até Clara, o sorriso dela iluminou o ambiente. "Oi, meninos, estão por aqui para alguma novidade?" Carlos, no impulso da empolgação, contou rapidamente sobre a ideia do centro comunitário. Os olhos de Clara brilharam. "Que ótimo! Isso é incrível! A comunidade vai adorar saber! Vocês já pensaram em como vai funcionar?" João não tinha claro na cabeça como poderia funcionar. Uma parte dele se perguntava se realmente deveriam compartilhar tudo. "Estamos pensando nisso, mas precisamos de mais ideias e apoio", ele disse, tentando medir o entusiasmo. Sobre a conversa, a praça começou a ser preenchida por mais rostos conhecidos. O coração de João pulsava como se cada pessoa ali fosse um símbolo de algo importante, algo que ele sentia que poderia estar prestes a ser revelado. Quando efetivamente se reuniram, um silêncio repentino tomou conta quando Carlos tomou a palavra. "Estamos aqui para falar sobre a criação de um centro comunitário, um lugar onde todos possam se reunir, aprender e crescer juntos." Alguns assentiram com a cabeça. Clara pegou um folheto que havia preparado e começou a analisar o que poderia ser uma reunião de projetos na próxima semana. Mas enquanto falavam, João percebeu uma movimentação mais ao fundo. Um homem mais velho se aproximava e no fundo de sua mente ele o reconheceu. Era seu Manuel, um amigo da família, e sua presença trouxe um frio na espinha de João. "Precisamos conversar, meninos." A voz de seu Manuel arrastou os olhares da multidão. "Sobre a fazenda e a sua mãe." A frase ficou pendurada no ar, como se um peso invisível tivesse caído sobre todos ali presentes. O murmúrio na multidão cessou. Olhares se entrelaçaram, e os sussurros começaram. O que ele poderia querer dizer? A lembrança da mãe, sempre tão cheia de vida e esperança, pairava ali, como se pudesse ouvir a conversa. Eu acho que é importante que vocês saibam o que aconteceu", finalizou seu Manuel, com um olhar sério. Após aquele instante, a coletiva parecia ter se desinteressado da ideia do centro. João sentiu um frio gelar sua espinha. O que seu Manuel teria a revelar poderia mudar tudo.
Os segredos do passado estavam prestes a emergir, e a esperança que tinham construído poderia esfarelar-se diante dos olhos deles. É agora, sussurrou Carlos ofegante. O que ele vai dizer? Aquela pausa nos encheu de antecipação e medo. O que estava escondido nos recantos da memória familiar? As respostas poderiam trazer luz ou sombras a tudo que haviam planejado. Com o coração acelerado, João se preparou para escolher um lado nesse inesperado e revelador caminho. O olhar de seu Manuel percorria a multidão antes de se fixar em João e Carlos. A gravidade da expressão dele gerou um silêncio tão profundo que nem o vento se atreveu a soprar. Os sorrisos de antes se desvaneceram, substituídos por uma inquietação palpável. O coração de João batia forte, e ele sentiu que uma resposta estava prestes a rasgar o véu das suas lembranças. Meninos, começou seu Manuel, a voz embargada pelo peso da notícia. O que aconteceu com sua mãe foi algo inesperado. A fazenda enfrentou problemas, e ela não resistiu. Cada palavra soava como um golpe, e a dor se espalhou pelo corpo de João. Ele se esforçava para compreender, mas tudo parecia um borrão. Carlos estremeceu, levando a mão à boca, como se quisesse abafar um grito. Não, não pode ser. A incredulidade era tão forte que os murmúrios ao redor começaram a tomar forma, reflexos de dor no rosto de outros que ouviram, que se aproximaram. João olhou nos olhos de seu Manuel, buscando a verdade que parecia tão distante. Como isso aconteceu? A pergunta saiu em um sussurro, mas ecoou como um grito em sua mente. Ela tentou salvar a produção, mas as dívidas estavam acumulando. Eu avisei que era arriscado, mas ela tinha um coração forte, lutou até o fim, disse seu Manuel, cada palavra um lembrete de coragem que se esvaía. Por conta da pressão, seu estado de saúde piorou. A notícia veio como um relâmpago. Os olhos de João se encheram de lágrimas, não apenas pela saudade, mas pela revelação cruel que lançava uma sombra sobre o que eles haviam sonhado. A ideia do centro, o futuro, tudo parecia desmoronando. E agora, no lugar da esperança, havia um eco do que poderiam ter feito. Por que não me disseram antes? Carlos perguntou, a voz trêmula, uma mistura de raiva e desespero. Precisávamos saber para ajudar? Seu Manuel, visivelmente entristecido, tentou confortar. Eu não queria que vocês tivessem um fardo. Mas as palavras não trouxeram alívio. A sensação de incapacidade se instalou em João, e ele se perguntava se algo poderia ter sido diferente. Se tivesse conversado mais, se tivesse ouvido melhor sua mãe. Muita coisa precisa mudar, pensou João, e uma chama de determinação surgiu dentro dele. Precisavam agir e fazer algo que honrasse a memória da mãe. O centro comunitário poderia não ser apenas um sonho, mas um legado. Um espaço onde a solidariedade e a força que a mãe sempre transmitiu fossem perpetuadas. Precisamos encontrá-la, precisamos honrá-la, disse João, num tom que surpreendeu até ele mesmo. Sua voz estava firme. Os sussurros da multidão começaram a se intensificar, alguns manifestando apoio. Carlos olhou para o irmão com a mesma determinação refletida em seus olhos. Isso pode ser a nossa chance de manter viva a energia dela, falou Carlos, e a energia começava a se transformar novamente, agora em algo maior do que qualquer desespero. No entanto, o que exatamente precisavam fazer para realmente honrar essa memória? Que passos deveriam tomar? A coletiva, antes dispersa, agora começava a reformular as suas ideias, uma nova conexão se formando entre eles. A tragédia se tornava a força motriz. E enquanto a conversa avançava, uma nova figura se destacou da multidão. Uma mulher de cabelos brancos, que caminhava com uma dignidade imperturbável, aproximou-se lentamente. João mal teve tempo de processar o que isso poderia significar quando ela parou na frente de seu Manuel. Essa história não acabou, meninos, disse a mulher com um olhar intenso. Vocês estão prestes a descobrir mais sobre a sua mãe do que jamais imaginaram. Um misto de esperança e ansiedade tomou conta do lugar. O que mais essa mulher sabia? O que mais estava escondido sob as sombras? João sentiu a adrenalina correr por suas veias, ansioso para descobrir o pano de fundo daquela história que prometia mais segredos a serem revelados.
A mulher de cabelos brancos olhava para João e Carlos como se pudesse enxergar dentro de suas almas. O silêncio que se formou ao redor parecia denso, como se todos aguardassem um sinal, uma pista do que estava por vir. O coração de João pulsava em um ritmo acelerado. Seu desejo de entender e seu medo do que poderia descobrir lutavam entre si. "Eu sou Dona Clara", ela começou, as palavras deslizando suavemente por sua boca. "E conheci bem a sua mãe, mais do que muitos. Havia segredos que ela gostava de proteger, segredos que podem mudar tudo para vocês." João sentiu um arrepio na espinha. Segredos? O que poderia ser tão importante que sua mãe se manteve em silêncio? Ela sempre foi uma mulher forte, determinada, mas carregava consigo um peso que vocês desconheciam, Dona Clara continuou, agora olhando diretamente nos olhos dos meninos. Tinha uma conexão com a terra que poucos conhecem, um legado que se perdeu ao longo das gerações e que vocês podem recuperar. A multidão ao redor começou a murmurar, a curiosidade e a expectativa cresciam como um incêndio. Carlos ficou parado, preso entre a esperança e a dúvida. Que tipo de legado? Sua voz falhou, mas a pergunta pairou no ar, cheia de urgência. Um projeto comunitário, algo que sua mãe quase concretizou. Dona Clara explicou, sua voz com uma força vibrante. Ela falava de um espaço onde as pessoas poderiam se unir, trabalhar juntas, construir um futuro. Um centro que não fosse apenas um sonho, mas um lugar onde todos poderiam encontrar apoio e transformação. Vocês têm a oportunidade de dar continuidade a isso. João trocou olhares com Carlos e, por um momento, o sofrimento parecia se dissipar. Uma nova ideia começou a tomar forma nas suas mentes. Mas como? João conseguiu perguntar. Como podemos fazer isso agora? Vocês não estão sozinhos, Dona Clara sorriu, um brilho de compreensão em seus olhos. A comunidade está disposta a ajudar, mas primeiro precisam descobrir a verdade. Há um diário que sua mãe escreveu, cheio de planos e sonhos. Ele contém tudo o que precisam para dar os primeiros passos. A revelação jogou sobre João e Carlos uma onda de determinação. Um diário, algo que poderia guiá-los e conectá-los à essência de sua mãe. "Aonde ele está?" perguntou Carlos, sua voz agora cheia de firmeza. "Eu sei onde procurar", Dona Clara respondeu, sem hesitar. "Mas as respostas podem não ser fáceis. Haverá desafios, pessoas que não querem que vocês descubram a verdade. Porém, com coragem e união, vocês podem superar qualquer obstáculo." A multidão começou a se agitar, suas murmurações virando uma onda de apoio. João pôde sentir a energia se erguendo, uma força coletiva que o encorajava. "Nós temos que fazer isso!" exclamou, sentindo a determinação invadir seu ser. "Temos que encontrar esse diário e honrar a nossa mãe." E assim, sob o olhar atento de Dona Clara e com o apoio crescente da comunidade, João e Carlos deram o primeiro passo em direção ao desfecho do que parecia uma vida inteira de segredos. Mas havia muito mais em jogo do que apenas recuperar um diário. Antes que pudessem partir, uma nova voz se ergueu da multidão. "Esperem!" gritou um homem, inquieto, os olhos arregalados. "Vocês não conseguem adivinhar o que está em jogo. A verdade que procuram não é apenas sobre sua mãe, é sobre toda a nossa comunidade." Os corações de João e Carlos dispararam novamente. O que mais estava por vir? Qual seria o próximo segredo que poderia mudar tudo? A cada passo rumo à verdade, novas camadas de mistério se desenrolavam. Eles teriam que estar prontos para o que está por vir, pois o destino de todos estava prestes a se entrelaçar de uma forma que nem imaginavam. A tensão na praça era palpável, a multidão em volta parecia uma onda agitada, e as vozes se entrelaçavam como um eco persistente. João e Carlos sentiram o peso da expectativa e a urgência nas palavras do homem que interromperam o momento. Ele era um vizinho que havia conhecido sua mãe desde a infância, mas não era alguém que costumava chamar a atenção. Agora, seu olhar intenso despertava a curiosidade em todos. "Eu não sei o que Dona Clara revelou a vocês", o homem começou, "mas o legado da sua mãe é mais complexo do que parece. Ela não só sonhou, mas também lutou.
As forças que a impediram de realizar seu sonho ainda estão ativas e podem tentar silenciá-los também. João e Carlos se entreolharam, um frio na barriga ao perceber que o caminho à frente poderia não ser tão simples. As palavras do homem eram como o som de uma tempestade se aproximando, trazendo com elas as promessas de desafios traiçoeiros. Quais forças? Carlos perguntou, sua voz tremendo, mas firme. O que precisamos temer? A terra que você vê aqui é mais do que um chão fértil, o homem respondeu, gesticulando com as mãos. Alguns querem controlá-la, convencendo a todos que é apenas um pedaço de chão. Mas ela guarda segredos, riquezas que muitos desejam para si. A sua mãe sabia disso, e por isso ela se tornou uma ameaça àqueles que querem apagar a memória do nosso povo. Um murmúrio tomou conta da multidão, e Dona Clara segurou a mão do homem, acalmando-o. É verdade, ela confirmou, com um olhar grave. O que é necessário não é apenas o diário, mas a unidade da comunidade. O que vocês devem buscar é a verdade que se esconde como uma sombra nas nossas memórias. João sentiu a determinação crescer em seu peito. A ideia de lutar por sua mãe, por sua história e pela história da comunidade tornou-se uma chama intensa. Ele respirou fundo, pensando em tudo o que já haviam perdido e no que ainda podiam ganhar. Sentiu que o momento de agir estava chegando. Mas uma dúvida pairava na sua mente. E se falharmos? E se esses obstáculos forem grandes demais? Dona Clara pareceu escutar seus pensamentos. Vocês são mais fortes do que imaginam. A força que corre em suas veias é feita de coragem e amor. É isso que pode mudar o curso das coisas. A multidão começou a se agitar mais uma vez, as vozes agora unindo-se num coro de determinação. Nós somos a voz de uma nova história, disse um senhor idoso com lágrimas nos olhos. A história da nossa comunidade não pode se calar. Foi inspirado por essas palavras que João gritou com todo o entusiasmo que conseguiu reunir. Então vamos encontrar esse diário, vamos lutar pelo que nossa mãe acreditava. Aquela declaração incendiou os ânimos e um grito uníssono de apoio ecoou pela praça. Entretanto, enquanto a multidão se animava, uma sombra se formou à distância. Um grupo de homens com olhares desconfiados observava tudo de um canto da rua. Não era difícil perceber que não estavam ali para apoiar a busca de João e Carlos. O que se escondia embaixo daquela aparente calmaria era uma tensão que poderia explodir a qualquer momento. Mas e agora? Perguntou Carlos, o olhar fixo neles. Precisamos agir rápido, mas também devemos cuidar das nossas costas. E assim, frente a ser uma nova realidade, a determinação dos meninos começava a se entrelaçar com o destino de toda a comunidade. Mas uma pergunta inquietante pairava no ar. Quais desafios eles teriam que enfrentar antes de finalmente desvendar cada um dos segredos do diário? O caminho para a verdade estava apenas começando, e a luta pela memória de sua mãe prometia ser muito mais do que esperavam. As vozes da multidão ainda ressoavam na praça, mas a adrenalina corria nas veias de João e Carlos de uma maneira que eles nunca haviam sentido antes. A certeza era clara, a luta pela memória de sua mãe não seria fácil, e eles precisavam estar prontos para o que quer que viesse. João olhou para Carlos, que parecia mais perdido do que nunca. Carlos, precisamos nos organizar. Se há mesmo pessoas que querem nos parar, não podemos agir sozinhos, ele disse, o coração batendo forte. Carlos acenou, mordendo o lábio inferior, uma expressão de preocupação estampada em seu rosto. Dona Clara se aproximou novamente, desta vez mais confiante. Vocês não estão sozinhos, a comunidade está disposta a ajudar, e podemos nos unir para proteger o que é nosso. Precisamos primeiro conversar sobre o que sabemos, e depois traçar um plano. O diário guarda a chave para muitos segredos, mas a nossa força está exatamente na união, explicou, sua voz firme e encorajadora. Atrás deles, o grupo de homens continuava a observar, agora parecendo mais inquietos. Tropelando de ansiedade, João percebeu que a atmosfera ficara mais pesada. Eles estão aqui há tempo demais, sussurrou Carlos, olhando por sobre o ombro. Precisamos nos apressar, ou isso vai ficar pior. Enquanto a comunidade se reunia, a sensação de urgência crescia.
Conversas baixas tornaram-se discussões animadas, e logo vários vizinhos começaram a compartilhar informações sobre a história da terra, as lutas do passado e a necessidade de defender seus direitos. Nos rostos, um misto de esperança e temor estava presente. João então se lembrou de algo importante. Dona Clara, você mencionou que a mãe sabia de segredos. Você tem alguma ideia de onde podemos encontrar o diário dela? Perguntou, a expectativa fazendo seu coração disparar. Sim, ela costumava guardar documentos antigos em uma caixa de madeira que ficava no sótão da casa. Era um lugar onde poucos entravam. Com certeza deve haver pistas lá dentro, respondeu Dona Clara, seus olhos brilhando com a lembrança. A multidão começou a murmurar e a energia aumentou. Então precisamos ir até lá, gritou um dos moradores. Vamos lá agora, não podemos esperar. A solidariedade era como um laço invisível unindo todos, mas a tensão ainda persistia. João sabia que não podia deixar os homens observando impunemente. Precisamos de alguém para nos proteger enquanto vamos atrás do diário. Alguém que possa nos avisar se eles se aproximarem, disse ele, determinado. Nesse momento, um dos homens que estava entre a multidão se adiantou. Eu vou com vocês. Conheço cada canto daquele lugar e posso garantir que não seremos surpreendidos, ofereceu, olhando diretamente para João. Seu olhar era firme, e João sentiu um misto de gratidão e alívio. Com a decisão tomada, o grupo começou a se movimentar. Mas a sensação de que algo maior se aproximava não saía de suas mentes. A urgência da busca pelo diário era acentuada pela consciência de que havia forças sombrias que queriam interromper suas intenções. E enquanto seguiam rumo à casa da mãe, a visão do grupo de homens continuava a pesá-los. Cada passo em direção ao que podiam encontrar era, ao mesmo tempo, um passo em direção à sombra dos que se opunham a eles. Ao que parecia, a verdade era uma espada de dois gumes. Poderia libertá-los, mas também os colocaria em risco. Só quero que tudo isso acabe bem, murmurou Carlos, seu olhar voltado para o chão. João podia sentir a ansiedade na voz do amigo. Com o coração acelerado, ele respondeu, faremos isso juntos, não vamos desistir. Isso é sobre nossa mãe e os que vieram antes de nós. À medida que se aproximavam da casa, a expectativa preenchia o ar. O que encontrariam ali dentro? E seria verdade que o legado da mãe era mais do que uma simples memória? O que mais poderia mudar? E quais verdades seriam reveladas a eles naquela busca pela identidade? A porta rangia ao ser aberta, e a penumbra do sótão parecia dançar à luz das esperanças e medos de dois jovens prontos para se encontrar com seu destino. O sótão estava empoeirado, como se o tempo tivesse parado ali. João e Carlos subiram lentamente, um sentimento de reverência os envolvendo. O cheiro de madeira antiga e saudade se entrelaçava no ar. Cada passo que davam despertava memórias de risadas e histórias compartilhadas com a mãe. Mas agora era hora de descobrir o que ela havia escondido. Está aqui em cima? Perguntou Carlos, os olhos grandes de expectativa. Sim, deve estar em uma caixa, respondeu João, já lembrando de haver visto a mãe subir para o sótão algumas vezes com um olhar misterioso. O coração batia acelerado, cada instante era uma mistura de medo e esperança. Finalmente, João avistou uma caixa de madeira escondida sobre uma velha toalha. Pôs a mão sobre ela e hesitou. Vamos descobrir, disse, puxando a caixa para si. Era pesada, carregada de segredos. Dentro da caixa, papéis amarrotados, fotografias desbotadas e um cartão postal de uma praia, a praia que Maria sempre sonhava em visitar. As lágrimas ameaçaram a cair ao lembrar do sorriso dela ao falar desse lugar. Olha isso, Carlos, João disse, segurando uma carta amarelada. São os planos que ela fez para o centro comunitário, o que ela realmente queria e como a comunidade poderia se unir. Carlos pegou a carta, os olhos brilhando ao ler. Ela acreditava que esse lugar poderia ser um divisor de águas para todos nós. Ele também achou fotos antigas da mãe, dançando em um dia ensolarado da fazenda, sorrindo, cheia de vida. A conexão com a mãe era palpável, aquilo era um tesouro. Uma fonte de inspiração. Conforme passavam as páginas, um pequeno caderno caiu de dentro da caixa. Era o diário que Dona Clara mencionou. João o abriu e começou a ler em voz alta. Sonho. Criar um espaço onde todos se sintam bem-vindos. Um lugar para aprender, ensinar, compartilhar histórias. Aí está!
Carlos exclamou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Ela queria que nossa memória coletiva fosse preservada. O quarto vibrou com a energia do que estavam descobrindo. Não eram apenas planos, mas um legado. Sua mãe queria que eles continuassem o que ela havia começado. Ela sabia dos perigos, João, por isso guardou isso em segredo, disse Carlos, sua voz deixando transparecer um novo entendimento. Devemos agir rápido, precisamos de um plano, de apoio. João assentiu, sentindo a adrenalina correr pelas veias. Precisamos mostrar à comunidade o que ela queria, o que podemos construir juntos. Mas, no fundo, havia preocupação com os homens que os observavam. João olhou pela janela e logo viu o grupo se aproximando, seus rostos sombrios e ameaçadores. Carlos, ele disse, a voz baixa, mas firme, eles estão vindo. Precisamos levar tudo isso para a praça e falar com a comunidade. Não podemos deixar que eles nos calem. Carlos respirou fundo e encarou o irmão, também sentindo a pressão da situação. Você está certo, vamos unir todos novamente. É hora de mostrar o que estamos construindo, ao invés de precisarmos temê-los. Os irmãos desceram as escadas apressados, levando a caixa e o diário. Cada segundo contava, e a responsividade da comunidade estava em jogo. Eles correram pela porta e, enquanto cruzavam o quintal, o coração de João pulsava com determinação. Ao chegarem à praça, uma pequena multidão começava a se reunir, e o clima de tensão se transformava em um burburinho crescente. Todos ansiavam por respostas e estavam dispostos a escutar. João subiu em uma caixa de madeira e, com o diário em mãos, a voz em sua garganta cresceu. Amigos e vizinhos, estamos aqui para compartilhar algo que nossa mãe sempre sonhou. Ele começou, a emoção quase lhe fazendo falhar a voz. Ela queria que este lugar se tornasse um centro comunitário, um espaço para todos nós, onde possamos nos reunir, aprender e crescer juntos. E agora temos as provas. Carlos se juntou ao lado do irmão, segurando as fotografias e os planos. Ela acreditava que a verdadeira força da nossa comunidade está na união. Precisamos nos unir e lutar por isso agora. Os olhares se entreolharam, inquisitivos, mas também cheios de esperança. Os murmúrios começaram a crescer de um jeito positivo. As pessoas começaram a expressar sua vontade de ajudar. Nesse momento de renovação, João viu um movimento em direção aos homens que os observavam. Eles se aproximaram, mas não com a intenção de causar problemas. O homem que havia interrompido a reunião na praça levantou a mão. Vocês não têm que lutar sozinhos. Muitos de nós conhecemos a história da sua mãe e respeitam o que ela sempre fez por esta comunidade. Vamos nos unir para apoiá-los, ele disse. A resposta foi como um feixe de luz no céu. O apoio da comunidade começou a se manifestar em promessas de ajuda, de doações e de ideias. E de um modo que parecia um milagre, a tensão se desfez. João sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. A união da comunidade estava se tornando realidade. Obrigado, obrigado a todos, gritou, o coração transbordando de gratidão. Vamos fazer isso juntos, vamos transformar a nossa dor em esperança e nosso luto em força. A multidão respondeu com aplausos e gritos de apoio, uma canção de união e renovação que ecoou pela praça. Não seria apenas a memória da mãe, mas um novo começo. E assim, sob a luz do sol que começava a brilhar novamente, João e Carlos, junto com a comunidade, se prepararam para construir um futuro. Um futuro onde a memória de Maria seria eternamente celebrada e onde os sonhos dela se tornariam realidade. Era o início de uma nova era e a certeza de que, juntos, seriam capazes de enfrentar qualquer sombra que quisesse silenciá-los. O legado de Maria começava a brilhar com força, como as estrelas que agora iluminavam seu caminho. E agora chegamos ao fim. A jornada de superação e união nos mostra que, mesmo nas piores situações, há sempre uma luz de esperança. Se você se emocionou com essa história, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo conteúdo que toca o coração. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.